vocês. Muito bem, então vamos lá. As estrelas, pessoal, tá? Um tema muito, muito importante para a gente entender. É um tema conhecido como evolução estelar. Evolução estelar é a disciplina que cuida do quê? Do nascimento, da vida e da morte das estrelas. Show de bola? Tranquilo? Então vamos lá. Primeira grande questão. Onde nasce uma estrela? Primeiro, aonde que ela nasce, tá? Então, uma estrela, ela nasce num negócio que a gente chama nuvens moleculares, tá? E aí, deixa eu ver aqui se eu acho aqui alguma imagem para o Cris colocar aí, mas são nuvens moleculares. Ah, por exemplo, né? Essa imagem aqui, ó, é no Telegram, né, que é melhor mandar para você. Nuvens moleculares é o nome, então, do local onde nascem as estrelas. O Cris vai colocar uma imagem aí que ela é muito conhecida. Muita gente conhece essa estrela e muita gente fala coisa errada sobre essa imagem, tá? Essa imagem, vocês vão ver aí, muita gente fala que é um buraco no céu. Mas essa imagem não é um buraco no céu. Essa imagem aí que vocês vão ver agora é uma nuvem... Aí dá uma diminuída nela aí. Pode diminuir. Aí, isso. Essa imagem que vocês estão vendo aí, ó, isso aí não é um buraco no céu, tá? O que é isso? Isso é uma nebulosa escura, que a gente chama, conhecida como Barnard, tá? É o nome dessa nebulosa escura, Barnard 68. Por que chama Barnard 68? Porque um astrônomo conhecido como Barnard, ele fez um catálogo de nebulosas escuras. Isso que você está vendo aqui no meio é uma grande concentração de poeira e de gás. É tanta poeira, que para a luz visível, preste atenção que eu vou falar, para a luz visível é como se estivesse vendo um negócio escuro. Porém, você pode ver a Barnard 68 em outros comprimentos de onda. E aí, quando você vê em outros comprimentos de onda, você vai ver que a Barnard 68, ela tem outras coisas, né? Ela tem coisa lá dentro, tem estrelas lá dentro, tá? Existem estrelinhas lá dentro se formando. Mas isso é o que a gente chama de uma nuvem molecular ou de uma nuvem escura ou de uma nebulosa escura. Por exemplo, olha isso aqui que demais, ó. Cris vai colocar aí na tela pra gente. Obviamente que isso aqui é na luz visível, tá, pessoal? Para a luz visível, preste atenção, a poeira e o gás é uma coisa opaca, a gente não consegue ver entre eles. Porém, no infravermelho, a gente consegue ver. E olha o que o ESO fez. Clica nessa imagenzona aí. Aqui você tem a mesma Barnard 68, observada com diferentes comprimentos de onda. Então, ali com 0,44 nanômetros, aqui com 0,55, 0,90. Olha ali, ó, com 2,16 nanômetros, aquela ali no cantinho ali embaixo, ó, ela é o infravermelho. E com o infravermelho a gente consegue ver dentro da nuvem molecular. Então, provando para vocês que isso não é um buraco no céu. Se algum dia você viu essa imagem, estava escrito um buraco no céu, quem escreveu isso estava totalmente errado, tá? Totalmente errado, tá bom? Então, isso aqui é uma nuvem escura. Lá dentro da nuvem escura você tem uma grande concentração de poeira, de gás, e é isso que é a matéria-prima para formar uma estrela. Então, uma estrela, ela se forma a partir de poeira e de gás que são encontradas em nuvens moleculares, tá? Em nuvens moleculares. E uma das nuvens moleculares mais famosas de toda a existência humana é a nuvem molecular de Órion, tá? Que fica onde, certo? Fica ali na constelação de Órion. Qual a constelação de Órion? Para quem não sabe,
constelação de Órion é a constelação onde está as Três Marias. Essa nuvem molecular de Órion, ela é muito importante para a gente, tá? Pelo seguinte, primeiro é a distância que ela está. Ela está entre 1.000 e 1.400 anos-luz de distância. Isso é muito perto, muito, muito perto, tá? Além disso, uma outra coisa muito legal da nuvem molecular de Órion é o seguinte, a nuvem molecular de Órion, ela tem estrelas ali, tá? Ou ela teria uma idade, vamos dizer assim, melhor dizendo, de 12 milhões de anos. Isso é muito pouco tempo. Lembrem-se que o Sol tem aproximadamente 5 bilhões de anos. Nós vamos ver coisas agora que têm apenas 12 milhões de anos. Então, a nuvem molecular de Órion, ela é muito importante para que a gente possa fazer o quê? Para que a gente possa estudar como que as estrelas estão se formando. Como que as estrelas se formam, tá? Isso é sensacional e é em nuvens assim, depois os astrônomos descobriram isso, conseguiram mapear determinadas nuvens moleculares e eles então começaram a estudar dentro dessas nuvens. E aí, o que a gente vê dentro da nuvem molecular de Órion? Isso é sensacional. Obviamente, né, que o nosso amigo queridíssimo, quem? James Webb, ele foi lá e observou, né? Então, tá aqui, ó. Eu acho que nós falamos isso aqui no dia lá da live do James Webb, mas não custa falar. Coloquei aí para você, Cris, põe aí pra galera. O James Webb, ele observou. Por que ele observou? O James Webb atua no infravermelho. Ao atuar no infravermelho, ele consegue ver dentro da nuvem molecular, certo? E aí, olha só que coisa interessante que ele viu. Então, pode clicar nessa... Pode ser nessa segunda aqui, ó. Aí clica nela que ela fica grandona. Olha isso, pessoal. Então, Órion, a constelação de Órion, onde tem as Três Marias, aquilo lá é uma nuvem, tá? Uma nuvem molecular. Dentro da nuvem molecular, você tem esse monte de pontinho ali, tá? Saiu aí. Esses pontinhos aí, alguns deles são estrelas, alguns deles são protoestrelas, alguns deles têm estrelas que ainda estão no seu casulo de poeira e de gás. Beleza? Então, sai aí, Cris. E volta aí e desce aqui, ó. Aí, ó, pega esse aqui, por exemplo. Isso aqui, ó, olha só que, nós mostramos isso aqui no dia da live do James Webb, mas não custa mostrar de novo. Isso aqui que nós estamos vendo agora, isso aqui é uma imagem do James Webb, tá? E ali, ó, o que você está vendo? Você está vendo uma estrela, tá? Uma protoestrela se formando, tá? E ao redor dela, você vê o disco, ó. Você vê o disquinho dela ali, ó, o disco de poeira e gás, tá? Então, é assim que acontece. Como que forma uma estrela, então? Primeiro você tem que ter o ambiente, que é essa nuvem molecular que a gente chama. Ou berçários estelares. Tem vários, tá? Órion, eu coloquei Órion aqui, mas tem vários. Você vai procurar e tem vários berçários estelares. Muito bem. E está lá o gás e a poeira. De repente, acontece alguma coisa, tá? Acontece alguma coisa que faz com que aquela nuvem, é engraçado, né, que você coloca nasce uma estrela, para quem não sabe, né, escreve aí no Google, nasce uma estrela, e a primeira coisa que vai vir é as cenas do filme Nasce uma Estrela, famoso filme do Bradley Cooper com a nossa queridíssima Lady Gaga. Não, é porque agora a mais recente é essa, né? Mas tem coisa antiga, isso é verdade. Então, é engraçado, né, cara? Coloca Star is Born e aparece esse filme aí. Mas muito bem, como que nasce então? Então tem lá a nuvem molecular. Acontece alguma coisa. O que é esse alguma coisa? Hoje, os astrônomos têm ideia do que acontece é assim. Você teve uma explosão. Olha, isso aqui é sensacional,
porque nós vamos ver como a morte de uma estrela está ligada ao seu nascimento. Preste atenção. Uma supernova explode relativamente perto. A onda de choque dessa supernova, ao passar por essa nuvem molecular, faz com que o gás e a poeira comecem a se aglutinar. E eles vão se aglutinando. E à medida que eles vão se aglutinando, eles vão formando o que a gente chama de protoestrelas. Lembrando, esse processo demora milhões de anos, o outro processo milhões e por aí vai. E aí ele começa a se aglutinar e formar o que a gente chama de protoestrela. E aquilo ali, por questão aí de momento angular e tal, ele começa a girar e começa a ir agregando mais gás e poeira, e vai agregando. Beleza? É assim que acontece a formação de uma estrela. E aí, o que vai acontecer? Uma estrela, galera, ela não... Isso agora é muito legal. Uma estrela não se forma sozinha. Uma estrela se forma no que a gente chama de... Presta atenção agora, hein? Aglomerado aberto de estrelas. É aí que as estrelas se formam. E aí tem uma coisa mais legal ainda, que é o seguinte: uma estrela não se forma sozinha, tá? Uma estrela, ela se forma junto com talvez dezenas de estrelas juntas, tá? Talvez dezenas de estrelas juntas. E aí entra uma coisa que é sensacional, que é o seguinte: se as estrelas não nascem sozinhas, se as estrelas se formam todas elas juntas, quer dizer que existem as gêmeas, as estrelas que nasceram no mesmo aglomerado de estrelas, aglomerado aberto. O mais famoso de todos eles, qual é? É isso que eu vou mandar para o Cris colocar aqui, que é o aglomerado das Pleiades. Alguém já viu as Pleiades aí no céu? As Pleiades é aquele conjunto de estrelas chamada das Sete Irmãs, tá? Que são todas estrelas ali, são estrelas que estão nascendo. As Pleiades, ela ainda está envolta ali na sua nuvem de poeira e gás. Coloca aí, Cris, o que eu mandei agora. Então, isso é muito legal. E aí, isso abre um negócio. Então tá aí, ó. O que vocês estão vendo aí são as sete irmãs, tá? As Pleiades. Você contar aí vai ter 7 irmãs, tá? Pleione, Atlas, Alcione, Maia, Asterope, Taigueta, Selaena, Electra e Mirupe. Na verdade deu 9, né? Era para ter só 7. Mas à medida que você vai olhando, você vê mais ou menos. Isso aqui é um belo teste de visão. Se você vê 6 estrelas a olho nu, você tem uma visão excelente, muito boa, tá? Se você não conseguir ver isso, você tem problema na vista. Por exemplo, é o meu caso, tá bom? Então, estava lá a nuvem de poeira e gás, passou a onda de choque. Com a onda de choque, nós tivemos a formação, então, das estrelas. Tá? As estrelas nascem em aglomerados abertos e elas nascem juntinhas. E aí surge a grande questão, que é o seguinte: se as estrelas nascem juntas, quer dizer que o Sol tem gêmeas espalhadas por aí, não tem? O Sol tem gêmeas, não tem? Cadê as gêmeas solares? E aí, isso é um campo de pesquisa, galera, sensacional, tá? É um dos campos de pesquisa que eu acho mais interessante sobre estrelas, que é procurar as siblings sun. São aqui, ó, as the brother sun, não, como que é? The sun siblings. The Sun Siblings. São as gêmeas solares, tá? Siblings. Siblings. Só que aí é o seguinte: é muito difícil de encontrar esse tipo de estrela, tá? É muito difícil. Será que os astrônomos já encontraram algumas? Sim. Os astrônomos dizem que eles
eles têm algumas, vamos dizer assim, como que eu posso dizer? Eles têm algumas candidatas às gêmeas solares. Por que que isso é muito importante? E como que a gente acha isso? A gente tem que achar, se elas são gêmeas, elas têm a mesma idade, elas têm a mesma composição química, certo? Elas têm um negócio muito importante, que é a mesma metalicidade. Metalicidade, tudo que é acima do hélio na astronomia a gente chama de metal. Então elas têm a mesma metalicidade, que é a relação entre esses elementos, e isso seria uma irmã, uma gêmea solar. As gêmeas solares são trabalhos, aqui na USP é o Melendes que faz, né? É o Melendes que faz, aqui ó, saiu no jornal da USP aqui, ó, gêmeas solares, tá? E aí tem um negócio muito interessante, que é o seguinte: se o Sol tem planetas ao seu redor e umzinho desse planeta tem vida, será que as gêmeas, né, as irmãs gêmeas do Sol, também não teriam vida ao seu redor? Fica essa questão aí no ar. Precisamos primeiro descobrir essas gêmeas solares. É uma tarefa árdua, uma tarefa muito, muito, muito difícil, tá? Muito difícil. Mas tá aí, é uma área muito legal da astronomia para você estudar, que é a área de estudar as gêmeas solares. Siblings, isso, Siblings Stars, ou Sun Siblings, ou gêmeas solares. Se você escrever gêmeas solares em português, você vai cair nos trabalhos aí do Melendes, tá? As distâncias aqui nas Pleiades são distâncias curtinhas, tá? São distâncias curtas entre elas. O que acontece é que depois que elas se formam, essas estrelas saem vagando pelo universo, então elas acabam se separando. Por isso que a gente não tem as Pleiades não estão tão longe. Eu vejo elas daqui, vi elas aqui, cara. As Pleiades você vê. A distância das Pleiades, deixa eu ver qual é a distância aqui das Pleiades. Hoje existe um trabalho que fala o seguinte, que a gente teve, se não me engano, foram 16 supernovas que explodiram próximo da onde o sistema solar se formou, tá? As Pleiades estão a 440 anos-luz. Então, coisa próxima, estão bem pertinho mesmo. Por isso que você vê ela super bem assim, tá? Super bem assim. Então é isso, tá? Nuvem molecular é onde formam as estrelas. E aí vai. Quais perguntas o Sérgio está respondendo? A sua, por exemplo, tá, cara? Estou respondendo a sua, por exemplo, tá? As gêmeas necessariamente são iguais? São iguais, cara, porque elas nasceram no mesmo lugar, tá? Beleza? Por que as gêmeas se afastaram? Porque as estrelas, elas têm um movimento, um negócio chamado proper motion, tá? As estrelas nascem, elas não ficam ali grudadinhas, não tem nada que segure elas, tá? Então elas saem vagando pela galáxia onde elas vivem. Tá bom? Tem eclipse hoje? Não, teve eclipse ontem, tá? Tem um canal chamado Astrum, onde você pode e viaja até essas estrelas. Ele fala o tamanho, o brilho, é isso mesmo. O Astrum é muito bom, tá? Renato 38 fez sacana e rival, mas fez eu rir, meu. Um salve aí, Renatão. Tamo junto, cara. Um abraço aí pra você, pessoal do Redcast, tá bom? Sou míope, não vejo nem a luz do pai. Então aí é um problema sério mesmo, tá? Muito bem. E é assim, então, que nascem as estrelas. Beleza? O nascimento das estrelas? E aí umas coisas pra gente falar sobre o nascimento das estrelas. As estrelas, tá? O que manda como elas vão nascer, a gente agrupa as estrelas com relação à massa delas. Então vamos lá. Tem estrelas de massa muito baixa, que são aquelas que têm abaixo de meia massa solar. Tem estrelas de massa baixa, que é o Sol, entre meio e 2,25 vezes a massa do Sol. Tem estrelas de massa intermediária, de 2,25 a 8, e tem as estrelas massivas, que é acima de 8, tá? Então, quando as estrelas nascem, dependendo da quantidade de gás e de poeira que elas pegam ali, elas formam a gente consegue separar nessas idades, tá? Uma outra coisa legal sobre a formação de estrela é o seguinte, lembra que eu falei no começo que eu comparo estrelas
ao ser humano, né? Ao ser humano. Muito bem. Existe uma fase, tá? Existe uma fase da formação de estrela que ela está muito agitada. E quando ela está muito agitada, ela acaba emitindo jatos, tá? E esses jatos aí que ela emite são jatos bipolares. Vou colocar uma imagem de um deles aqui, tá? O Cris vai colocar aí para nós. Tá aqui, ó, Cris. Manda aí. Ela emite esses jatos aí. Isso aí é uma fase a estrela está bem no começo da vida. Lembra que a estrela no começo da vida é um bebezinho agitado, tá? Então começam a acontecer efeitos ali, ela começa a emitir esses jatos bipolares. Esses jatos, eles recebem um nome muito específico, tá? É isso aí, ó. Isso é a imagem do James Webb de um desses jatos. Ó. Então você está vendo, a estrela está aqui no meio, ó, para vocês entenderem. A estrelinha está aqui no meio e você tem um jato aqui para um lado e um jato para o outro, tá vendo? Forma essa forma assim, para um lado e para o outro. E aí essas cores e essas ondas que vão formando, isso é o impacto de um gás batendo no outro, tá? Esse tipo de objeto, os astrônomos deram um nome muito especial para ele, chamam-se objetos Herbig-Haro, tá? E tem alguns aí, esse aqui, se eu não me engano, é o 46, tá? Esse aqui, se eu não me engano, é o 46. Tem vários, e esses objetos Herbig-Haro, eles indicam uma fase de vida de uma estrela. Então, nós vimos ali que as estrelas nascem, nós vimos aqui os objetos Herbig-Haro. E aí, quando você vai para dentro da nuvem de Órion, deixa eu pegar aqui, ó, Orion Molecular Cloud Hubble Image. Quando você vai para dentro da... isso aqui vai ser legal mostrar. Quando você vai para dentro de uma nuvem molecular dessa, tá? Orion Molecular Cloud Protostar. Aqui, isso aqui eu queria mostrar. Quando você vai para dentro de um negócio desse, você vai ver algo assim realmente sensacional. Olha, por exemplo, olha essa imagem aqui feita não pelo James Webb agora, mas pelo Hubble, tá? O Hubble meio que revolucionou esse campo aí, porque ele fez imagens muito legais. Ó, Cris, põe essa imagem agora. O que nós vamos ver aí, tá? É dentro da nuvem molecular de Órion. Olha só que legal, hein? Dentro da nuvem molecular de Órion. E tem ali, ó, tudo que for HH é objeto Herbig-Haro, tá? Aí clica nela para aumentar. Ó, tá vendo? HH3, HH145, HH1, HH35, tudo que é HH são objetos Herbig-Haro. Isso é dentro da nuvem molecular de Órion, para você ver quantas estrelas estão se formando dentro da nuvem molecular de Órion. E aí, dentro da nuvem molecular de Órion, o Hubble, ele conseguiu fazer coisas... eu acho que você não vai conseguir pegar isso aqui, né? Deixa eu ver. Vê se você pega isso aí que eu mandei para você agora. Dentro da nuvem molecular de Órion, você vai ver... Isso, aqui é dentro da nuvem molecular de Órion, imagem do Hubble. Olha a quantidade de estrelas em fases diferentes. Ó, uma com jato aqui, uma já com o disquinho ali ao redor dela, uma de frente, uma de lado, uma de cima, outra de baixo, tá? Então, é isso que é o que a gente estuda. E só para mostrar aquele negócio que eu falei, clica aí nessa outra que eu mandei, vê se vai abrir. Desce aí. Aí, ó, clica nessa aqui, ó. Isso. Não, é a do lado. Não, pode ser essa aqui. É a do ladinho ali. Essa aqui. Isso aqui, ó, pessoal, é um artigo que mostra o que acontece dentro de uma nuvem molecular, ó. Tá vendo? Então, você tem a nuvem molecular, ela se fragmenta. Cada fragmento desse dá origem a estrelinhas de pequena massa. Ó, as estrelinhas
elas viram uma região que a gente chama região H2, tá? E depois, né, as estrelas massivas se formam mais tarde. Primeiro formam as estrelas de pequena massa, depois formam as estrelas de grande massa. É isso que é o processo que ocorre dentro de uma nuvem molecular. Beleza? Tá tranquilo aí? Então, acho que da nascimento da estrela, nós falamos quase que tudo. Beleza? E é o seguinte, quem está aqui hoje com a gente, aqui no Ciência Sem Fim, é quem? A Insider Store. Tô com a minha Insider aqui hoje, ó. Minha Insider azul, tá? Minha Insider azul está aqui. Então, vá lá. Você que não conhece a Insider, tá? Nós vamos deixar o QR Code aí na tela. Link está na descrição. Use o cupom CIência, tá? Use o cupom CIência e vá lá agora, tá? E o que tem a ver Insider com estrelas, Sérgio? É a temperatura, né? A temperatura. A Insider tem todo um sistema aqui, o tecido dela, modal, para poder regular a temperatura do seu corpo, que é o que uma estrela precisa, que é regular a sua temperatura, tá bom? Então, vamos lá, faz o seguinte, ó. Abre aí o QR Code e abre a Insider aí do lado. Deixa aberto já, porque aí você já ajuda a gente, beleza? E aí depois, quando terminar a live, você vai lá e adquire a sua Insider. Muito bem. Eu prometi, né, que eu ia falar qual foi a pergunta que o 38 fez para mim. Para quem não estava acompanhando, eu estava lá no Redcast, eu e o Renato 38, e o que aconteceu foi o seguinte, ele perguntou assim para mim, Sérgio, posso fazer uma pergunta pessoal? E eu falei, pode. Na hora que eu falei isso, a live foi cortada. E o pessoal está em dúvida. Então é o seguinte, galera. Não é uma coisa legal, tá? Não é uma coisa legal. Tenho até vergonha. Mas vou falar para vocês verem como eu sou o cara transparente. É o seguinte, o Renato, ele olhou para a minha mão. Então, o pessoal sabe, né? Ó, pode até dar um zoom aqui, ó, Cris. Dá um zoom aqui. Minha mão, eu como unha, galera. Como unha, mordo. Eu arranco minha unha, tá? Eu arranco minha unha. Então, minha unha, ela é toda ferrada, ó, tá? Essa foi a pergunta pessoal que ele fez, tá? Tô contando para vocês. Minha unha, ela é toda destruída, tá? Nas duas mãos aqui, ó, você vai ver aqui, minha unha ela é toda esquisita, toda nojenta. Não tenha vergonha, não tem. Tô mostrando para vocês, cara. Aqui, ó. Minha unha aqui, ó, toda ferradona, tá? E aí o Renato, ele mostrou o telescópio, não, cara, nada disso. Aí ele chegou e falou assim, pô, Sérgio, eu tô vendo aí que você come unha pra caramba, né? Eu falei, como unha pra caramba. E aí ele me deu umas dicas lá pra eu parar de comer unha. Vou seguir as dicas do Renato 38, tá bom? Então, para de comer unha, né, Giovana? Tem que parar, né? Tá ansioso? É isso que ele falou. Sérgio, você deve ter um problema de ansiedade aí, né? Alguma coisa assim, você não precisa tomar um negocinho aí pra dar aquela relaxada. Cadê minha galera aí? Cadê a galera da madrugada aí? Né? Quem sabe, né? Você toma um negocinho aí, e não sei o quê, né? Ele perguntou, você tomou alguma coisa? Não, cara, eu sou puro e natural, tá? Desde o dia que eu nasci. Passar pimenta não adiantou, nem nada disso. Eu sei, faz mal pra caramba. Quais as dicas dele? Então vamos lá, vou falar as dicas do Renato 38. A primeira foi o seguinte, fazer hipnose. Hipnose é um negócio importante e tudo mais que pode ajudar você a controlar. E outra coisa que ele quer. O Tony lembrou, o pessoal dos 420 está aí. E outra coisa, além da hipnose, ele falou do... Puta, cara, agora eu vou falar errado. CDN ou LDN? Ele falou lá que é um protocolo lá de remédios que você toma. Ele falou o seguinte, Sérgio, toma isso aqui. Esse é o remédio que a galera tá dando pra galera que é viciada em crack para largar o crack. Então você larga de comer unha. Beleza? Falei. Viu só como cumpro com a minha promessa? Promessa feita, promessa cumprida. Tá? Sérgio, ele é daí de São Paulo? Não, o Renato é de CBD, não. Foi CBD, não é LSD também. Cara, cura a galera do crack. Você vai curar a galera que fuma crack dando o quê? Droga pra eles? Para com isso, né? Para com isso. São malucos. Não é nada disso, cara.
Nada disso. Agora, cara, o Renato 38 falou uma das frases mais sensacionais que eu já ouvi em todo o planeta. Ele falou o seguinte, cara. Galinha, presta atenção nessa frase, aspas, hein? Aspas, Renato 38. Galinha é a melhor máquina para transformar inseto em comida. Isso é sensacional, cara. Isso é sensacional, viu? Isso é sensacional. Ai, ai. Galinha é a melhor máquina para transformar inseto em comida. Jamais vou esquecer essa frase da minha vida, tá? Pode dar micose, pode dar um monte de coisa. Beleza? Muito bem. Então, falamos aí do nascimento das estrelas. Então, como que a gente parou? A gente parou ali naquelas imagens, a estrela virou uma protoestrela. De repente, a estrela começa a ganhar massa. Vai ganhando massa, vai ganhando massa, vai ganhando massa. Chega um ponto que ela ganhou tanta massa que o que acontece? Que ela ganhou tanta massa que o que aconteceu? Começa a acontecer dentro do núcleo da estrela um negócio chamado fusão nuclear. Era aqui, ó, o Antony Santos aqui, aqui, ó. O Antony Santos falou aqui, que é LDN, isso mesmo, que é o não sei o que, parará, naltrexona. É bom para muitas coisas. LDN, é isso mesmo. O Renatão falou assim, Sérgio, vai atrás desse LDN aí, esse LDN é o que o pessoal dá pra galera largar o crack. É isso aí mesmo, é o LDN, tá? É o LDN, tá bom? Vou falar sobre estrelas de nêutrons, cara, lá no final. Estrela de nêutrons é a fase final da vida de uma estrela. Já vamos chegar lá.